tarde, tudo bem? Meu nome é Alessandra Araújo e eu vim aqui hoje para a gente poder bater um papo e conversar sobre diálogo. Como é que anda o seu diálogo com as pessoas que estão à sua volta? Você tem uma facilidade de comunicação? Você consegue se expressar da forma em que você consegue ser entendido pelo outro? Não é uma tarefa muito fácil a gente saber se comunicar, a gente saber falar, se expressar nos nossos sentimentos e nas nossas dúvidas, principalmente. Uma coisa que eu sempre observo é que os pais e filhos não estão sabendo conversar. Os pais e filhos não conseguem dar ouvido às angústias e às dores uns dos outros. E eu vim aqui hoje para a gente poder dar algumas dicas, algumas formas que eu posso fazer com que eu seja entendido dentro do processo de comunicação, principalmente dentro de casa. Né? Quantas vezes que você já estava na sua casa em que o seu pai ou a sua mãe te fez uma pergunta e você entendeu totalmente o contrário e isso causou um conflito entre vocês? Isso acontece em várias esferas da vida. Pode ser na esfera da escola, na esfera das relações entre os pares, entre os familiares. E o que a gente precisa é saber escutar. Mas, Alessandra, como é que eu faço isso? Como é que eu entro nesse processo para poder entender o que o outro tem para me falar? Eu sou professora de português também. E uma das coisas que é mais difícil no mundo da escrita é a interpretação. A interpretação dentro de um contexto de leitura, a interpretação no contexto de uma obra de arte, seja uma estátua, seja uma pintura, até a própria música. Nós nunca sabemos o que o outro quis dizer pra gente quando ele estava fazendo aquela obra, quando ele estava confeccionando aquela música, quando estava confeccionando a obra na tela de pintura. Então, assim, eu muitas vezes vou levar as minhas impressões, as coisas que eu entendo, as minhas crenças, os meus valores, os dogmas que eu consigo crer e acreditar em consideração quando eu vou fazer uma avaliação sobre aquilo que eu leio ou até quando eu escuto. Uma técnica que eu ensino muito, principalmente para os casais que eu faço atendimento, é quando surgir uma inquietação em você com relação ao que o outro falou, dá uma respirada, vira para o outro e pergunta: eu entendi isso. Era isso mesmo que você estava querendo me passar? E aí o outro vai ter a possibilidade de que não, não é isso. Ou sim, você entendeu corretamente. E aí você vai ter até o momento de elaborar a sua resposta. De tentar, às vezes, até deixar com que a adrenalina naquele momento da discussão ele dê uma baixa para que você consiga raciocinar o que você precisa falar para o outro. Então, eu nunca vou ter uma certeza plena do que o outro está querendo me dizer. Eu nunca vou ter uma certeza se a resposta que eu vou dar é aquela que o outro está esperando. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é: eu posso me fazer entender e fazer com que o outro se faça entender. Outra área que eu vejo que acontece muito isso é dentro do contexto da sexologia. Né? Quando o assunto é sexo, não há uma liberdade, um estar à vontade com o outro para poder tirar todas as dúvidas. Né? Quantas vezes que você que está aí assistindo já parou e já conseguiu sentar
e bater um papo francamente, aberto, tirar suas dúvidas, sem o medo de, caracas, como é que vão me julgar? O que vão pensar de mim? Somente os adolescentes, eles entram dentro de um contexto de muita curiosidade na fase da adolescência. Existe também o ponto dos hormônios, né? E o ponto da descoberta. Quantas vezes que o adolescente, muitas vezes ele se priva de perguntar para o pai ou para a mãe sobre o ato sexual, sobre o uso de camisinha, sobre sensações que ele sente ou que ela sente no corpo. Por quê? Porque não tem a liberdade, não tem a segurança para poder perguntar sem o pai e a mãe achar que não, já está aprontando, já está querendo saber que é para poder aprontar, fazer o que não deve. Porque é o que nós crescemos dessa forma. Nós crescemos sendo institucionalizados do que é certo e do que é errado. E eu falo uma coisa, quando dentro da nossa casa a gente tem essa liberdade para poder conversar e esse conhecimento ele parte do porto seguro, que tem que ser os pais, é muito mais fácil e é muito mais seguro esse adolescente, esse jovem ir para a rua e não se meter em enrascadas, como é muito dito dentro do meu consultório. Então assim, pare um pouquinho, olhe para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas com quem você convive. Nós estamos no momento em que isso está se fazendo muito necessário. O bate-papo, a conversa, o diálogo, o entendimento. Os conflitos, eles podem diminuir drasticamente se eu souber escutar aquela pessoa que está do meu lado. E se eu também souber aceitar o que o outro tem a falar. Porque dialogar, conversar, não é simplesmente aceitar com que o outro fale somente o que eu quero ouvir. É outro conflito que muitas vezes tem com os pais e os adolescentes. E que existe dentro da sexualidade. Né? Quando a pessoa, ela fala, ela pede uma opinião, ela vai se abrir, mas ele já está ali preparado. Não, eu vou escutar isso, eu vou receber isso. E aí quando chega no momento em que isso não ocorre, aí existe a frustração. Eu preciso entender, eu preciso respeitar o que o outro tem para poder me dizer. Porque naquele momento que eu escuto, talvez não seja positivo, talvez não seja produtivo. Por quê? Porque existe uma expectativa em mim. Existe um desejo real em mim, que pode ser vários. Dentro de uma aceitação da sexualidade, dentro de uma aceitação por eu poder sair para curtir e ter uma dinâmica legal com os meus amigos. Mas com o passar do tempo, se você der uma pausa, se você respeitar esse diálogo e processar as informações que você recebe, você vai entender e vai falar assim, de fato, isso não é bom para mim. Mas não é bom porque o outro tá te impondo, não. Não é bom porque não é algo que é real desejo meu. Não é algo que me deixa confortável. Não é algo que vai me fazer evoluir. Nós estamos na vida dentro de um processo de evolução e de autoconhecimento. E eu falo que o diálogo, ele é um pilar nas relações, tanto nas relações conjugais quanto nas relações de família. Então assim, pare, escute muitas vezes até as palavras não ditas que são proferidas dentro da sua casa. Você já parou para pensar que várias vezes o seu filho adolescente, o seu filho criança, o seu marido, a sua esposa, eles falam, seu pai e sua mãe, eles falam através do silêncio? Um silêncio que hoje está muito sendo atrelado a um processo de depressão. Pode ser simplesmente pelo fato da pessoa não conseguir expressar aquilo que ele sente, expressar
as vontades reais que existem dentro da cabecinha e dentro do coração do outro. Como dialogar é um pilar, exercite. Se você não consegue, busque ajuda, ok? Se ficou alguma dúvida, se você deseja saber algo sobre como dialogar, como escutar e me fazer escutar, manda uma mensagem para mim. Eu estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo, ok? Boa tarde, até mais.